Olá pessoal, Matheus do canal Universo Antares aqui mais uma vez. E dessa vez vamos falar sobre uma obra muito importante do King, tá? Não é um dos seus romances, mas é um dos seus contos mais famosos, As Crianças do Milharal. Então, para fazer essa análise, eu vou estruturar da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a edição, tá? É algo que, para quem consome livros físicos, sabe da importância que é ter uma boa edição. Depois eu vou falar um pouco sobre a história em si, contar para vocês o que acontece para quem não quer ler, mas quer saber um pouco sobre a história. Também vou falar um pouco sobre a adaptação e depois a gente conversa um pouquinho, faz ali uma análise, o que eu gostei, o que eu não gostei. E vocês comentam aí embaixo o que vocês já acharam também, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, eu li As Crianças do Milharal nessa versão aqui, ó, da editora Suma. É uma edição normal, eu diria, ali 28 por 15. As folhas são amareladas, tá? Vou tentar aproximar aqui para que vocês vejam. Espero que dê para ver. Ela parece ser um pouco mais clara do que na verdade é, mas é por causa da iluminação aqui, tá pessoal? Mas para quem consome livros, sabe, tem aquele padrão de folha amarelada, eu diria que nessa edição aqui é até um pouco mais escura. Ela é brochura, como vocês puderam ver, e sinceramente eu até prefiro para esses livros que eu particularmente leio mais por lazer e não para estudo. Então, para você ler deitado, ali em outra coisa, ou até para levar mesmo, eu particularmente prefiro. E eu diria que se você encontrar essa edição aí de uns 45 até no máximo 60 reais, está valendo, tá? Essa edição aqui é de 2013. A tradução está boa, a Suma sempre teve diversas obras do King, então para quem está acostumado a ler King, provavelmente já leu algum livro do King nessa editora. A tradução, então, eu não tenho o que reclamar. E é isso aí, vamos para a história. Então pessoal, agora eu vou contar um pouco da história para vocês. Bem, a história vai se passar lá no Nebraska, tá? Vamos ter um casal, o Burt e a Vicky, que eles estão de carro indo de Nova York até a Califórnia, né? Então eles meio que vão cruzar todo o país ali numa diagonal. Eles estão indo encontrar o irmão da Vicky. E no momento eles estão ali no Nebraska, para quem sabe é um estado no centro dos Estados Unidos. E acontece que eles estão ali sempre discutindo relacionamento, a coisa não anda bem. Fica ali aquela DR normal, dizendo, poxa, é sempre do jeito que você quer e tal. Enfim, o clima tá horrível. O que é que acontece? Eles estão na estrada e eles, cara, é só milho dos dois lados. Não tem outra coisa, é só um milharal. E não tem sinal, eles encontram o sinal local, começam a tocar coisas de igreja, sabe? Uma pregação. E a única coisa que eles conseguem ver ali, além do milharal. E eles estão próximo a uma cidade, a cidade de Gatlin, que já adiantando aqui é um local imaginário, tá? É do mundo do Stephen King. Bem, certo momento, uma criança, meio que do nada, sai do milharal e, cara, se joga na frente do carro. E o Burt, que está ali dirigindo, atropela a criança. E nisso eles ficam, nossa, desesperados, porque, poxa, já estava mal o clima, né? E eles ainda atropelaram alguém. Então começa aquela coisa, aquela discussão, Vicky, meu Deus, você matou a criança, tal. E nisso o Burt sai do carro e vai ver o que aconteceu. Ele ainda está naquele momento de choque, né? Meio que incrédulo. Ele vai lá examinar o corpo. E ele, cara, fica mais em choque ainda. E nisso a Vicky aqui, ó, só nele. Tá, o que é que você fez, não sei o que. E ele percebe que aquela criança que saiu do milharal não foi morta por ele. Por quê? Porque ela tem um corte na garganta. Corte profundo. E ele percebe, poxa, alguém matou esse menino, tá? Era um menino. E meio que empurrou ele do milharal. Mas ele já estava ali para morrer, estava com a garganta cortada. Então, o que será que empurraram ele? Será que, enfim, cortaram a garganta dele, ele saiu correndo? E nisso ele fica com a sensação de que ele está sendo observado. Então ele fala para Vicky, olha,
pega o rifle aí, fica atenta. Tem algo estranho aqui, ele conta, né? Enfim, tá com corte, mataram ele, não fui eu. Eles botam a criança no porta-malas e vê que ela tava ali com a caixinha, tava carregando. Então eles botam a criança no porta-malas e vão em direção à cidade de Gatling. Porque, poxa, estamos com o corpo aqui e a gente tem que avisar alguém. No caminho, a Vicky, que é uma pessoa que já teve uma experiência religiosa bem ruim, eles vão conversando sobre isso. Que ela já participou de algumas igrejas e que, assim, coisas que ela considera horríveis, né? Ela diz, poxa, tem criança ali meio que como pastor e tal, é meio que uma iniciação muito cedo e tal. Eles vão discutindo isso eles abrem a caixinha que o garoto estava trazendo e dentro eles encontram meio que um crucifixozinho e a figura ali, em vez do Jesus, tipo, a figura é estranha, né? É tudo feito de milho e tal. Ela fica com uma sensação ruim. Desde o começo ali ela estava com uma sensação muito ruim por causa dessas experiências religiosas que ela teve. E o Burt é um cara que, tipo, ele não liga tanto pra isso. Ele tá mais preocupado de fato em só cuidar ali do corpo e seguir a viagem. Então eles chegam na cidade de Gatling e eles percebem que tem alguma coisa estranha. Porque durante todo esse percurso, o único momento onde eles viram algum sinal de vida foi ali no rádio, no caminho, quando eles ouviram essas pregações e tal. Eles até chegaram a ver uma antena, então eles falaram, poxa, é dali, deve ter alguma igreja, alguma coisa ali. Vem aí do meio do milharal, do nada mesmo. Chegando na cidade, que é bem pertinho dali, cara, eles percebem que tem alguma coisa estranha ali. Tá vazia, não tem um carro, não tem nada, não tem uma alma viva ali. Eles percebem, cara, que até os preços estão ali fora do normal, coisa de tipo 10 anos atrás. Então ali a Vicky, já não estava bem, fica mais agoniada, ela quer ir embora o mais rápido possível dali. E o Burt não, o Burt fica naquela, poxa, eu já tô com o corpo aqui, que já foi uma coisa totalmente estranha o que aconteceu com aquele garoto. Agora eu chego na cidade e não tem ninguém, e tá uma cidade vazia, como sei lá, uma cidade fantasma. E ele decide investigar, ver o que é que tá acontecendo, até porque ele não pode simplesmente deixar o corpo ali, né? O plano dele sempre foi encontrar um policial, contar o que aconteceu, deixar o corpo e pronto. E a ver que a essa altura ela só quer meter o pé. Mas o Burt vai, insiste. E nisso, a todo momento, eles ali tendo aquela discussão, né? Coisa de casal que já não vai bem. Um dizendo, poxa, é sempre do jeito que você quer e tal, blá blá blá. Enfim, acaba que o Burt leva melhor nessa discussão. E ele decide parar pra, enfim, ver o que tá acontecendo. Ver se ele consegue encontrar alguém e tal. Então ele desce, ele vai ali no restaurante, ele vê as coisas, os preços estão estranhos, tudo muito velho. Então ele decide ali pro, como eu posso dizer, o salão comunitário. Ele usa essa expressão aqui, que é um lugar onde, meio que um local público, né? Então um local onde é uma boa chance de encontrar alguém. É um pouco longe até. A Vicky está com medo, então ele diz, poxa, fica aí no carro, toma aqui a chave. Qualquer coisa buzina aí, faz um barulho que eu venho. É coisa de 5 minutinhos. Então, beleza, ele vai. Então ele está indo, não encontra ninguém. Nisso ele encontra uma igreja, né? E a igreja parece ser o único local onde, cara, tá mais ou menos limpo. Não parece ser coisa do passado. Ele acha estranho, ele vê algumas letras ali no chão e tal. Ele consegue ali juntar rapidamente. E ele vê que ali era uma igreja batista. Só que atualmente é uma igreja de um tal de aquele que anda por trás das fileiras. Isso a gente vai entender já já. Nisso ele entra e não encontra ninguém, mais uma vez. Mas ele encontra alguns cadernos, tem algumas anotações
Uma coisa também muito estranha, o Cristo que está lá, que está na cruz, ele é extremamente bizarro. Ele está com um sorriso meio macabro, ele não tem olhos. No lugar dos olhos tem tipo sabugo de milho, um negócio extremamente bizarro. Ele já fica ali meio assustado, ele sabe que, poxa, o lugar é estranho, tem coisa errada aqui. Então ele começa ali, ó, pega as anotações que ele encontrou, vai ali, vendo certinho. E ele vê que tem, poxa, é uma letra meio infantil ali, sabe aquela letra de criança que é meio esquisita? Não é tão firme ainda. Ele vê que tem o nome de uma pessoa, a data quando ela nasceu, e tem uma data, tipo, uma data meio que final, vai. E ele vai vendo ali que todas, é tipo, nasceu no, sei lá, 1950 e a outra data 1969, então tipo 19 anos depois. E ele vai ligando os pontos. Ele chega à conclusão, ele até naquele momento ele fica pensando como ele vai contar aquilo pra Vicky. Ele pensa, poxa, olha só, encontrei aqui e tal, provavelmente eles mataram os adultos e agora quem chega a 19 anos morre, é meio que o limite e tal. Ele até imagina contando pra Vicky, né? Ele fica, nossa, olha que história maluca, será que ela vai acreditar e tal? E nisso, ele escuta a buzina do carro. E ele que já tá meio ali assustado, né? E ele tinha falado pra Vicky, olha, se acontecer alguma coisa, buzina aí, faz algum barulho que eu venho correndo. Ele sai disparada. Chegando lá, ele encontra um monte de crianças saindo. Todas as ruazinhas de um parque de tal, em direção ao carro. E ele vê que elas estão ali tentando destruir o carro, estão tentando pegar a Vicky. Nisso ele grita, ele fica meio em choque, né? Ele grita, ele vê que as crianças são meio estranhas e elas estão armadas também, mas não com armas de fogo, com armas ali rurais. Então, sei lá, uma foice, sei lá, uma faca, o que for. E eles conseguem abrir a porta do carro e conseguem levar a Vicky. Eles levam a Vicky embora. Até uma criança olha pra ele e ele pergunta, tá, o que vai acontecer com ela? Ele faz o sinal tipo, né, que ela vai morrer. E nisso chega uma criança, assim, esse já é um adolescente, já um pouco mais velho, um canivetezinho, e enfia o canivete no braço do Burt. Ele que tá em choque nesse momento, ele meio que acorda, né? Ele percebe, poxa, é vida ou morte. Ele consegue tirar o canivete e enfia no pescoço ali do carinha. Ele fica ali, enfim, agoniando e cai morto no chão. Nisso o Burt, ó, mete o pé. Ele sai correndo. Ele sai ali da cidadezinha e entra no milharal. No milharal ele vai correndo, engraçado que nessa parte ela até pensa, poxa, que bom que eu deixei de fumar, né? Porque tem um monte de cara mais jovem aí correndo atrás de mim, estou conseguindo correr bem. Que bom que eu deixei de fumar. E nisso ele vai vendo, né? Ele escuta vozes, as crianças, não, essa aqui é a minha fileira, não, essa aqui é a minha fileira. E o que é que acontece? Ele vai correndo e ele vai percebendo umas coisas estranhas, né? Depois que passa esse momento, a adrenalina, né, vai abaixando um pouco, ele começa a raciocinar mais. Ele percebe, poxa, eu escuto o milharal ali balançando barulho, mas não tem vento algum. E outra coisa estranha, ele também não vê nenhum inseto, sabe? É só milho, cara, é só milho, não tem mais nada. E aí ele vai chegando até o final. E as crianças meio que... ele já não consegue ouvir nenhum barulho de criança. Ele chega numa área que tem um cheiro muito forte de milho. E ele vê um grande círculo assim, ó, aberto, nada, só terra. E ele fica ali pasmo, por quê? Percebe que não tem mato, cara, não tem mato, não tem inseto. Não consegue sentir o vento. Então o milharal balançava. O que era aquilo? O que era aquilo? Sabe? Porque era muito estranho. Cara, não tinha mato, só tinha milho. Era algo ali, ó, perfeito. Então nisso, ele olha ali pro centro, ele vê algumas cruzes. Em uma delas, ele vê a Vicky, cara. A Vicky, que a essa altura já está morta, de fato. E fizeram com ela, mais ou menos, a imagem daquele Jesus lá. Eles tinham... arrancaram os olhos dela, botaram sabugo de milho no local. E tinha também na sua boca. Ele olha para o lado, ele vê uma figura já esquelética, com batina. Ele percebe, né, poxa, era o padre lá, o
pastor lá da Igreja Batista. E ele também olha para outro cara com farda azul, tá escrito polícia, também morto há muito tempo. E nisso ele escuta um barulho, como fosse algo por debaixo da terra assim rastejando. E nisso ele fica meio choque, ali com medo daquela coisa, poxa, será que eu olho ou não olho? Nisso ele se vira e grita, e tá ali a descrição, ele não gritou por muito tempo. E aí já corta a cena, nisso a gente percebe que ele morreu. Provavelmente assim, ele não descreve, o conto não descreve bem a figura, mas assim, eu fiquei com a impressão que é alguma coisa meio Lovecraftiana, não sei. Um monstro, aquele que anda por detrás da fileira, talvez, sei lá, meio que um deus da colheita, sei lá, enfim, algo do tipo. E nisso corta para um dia depois, tá ali, nisso, quando aconteceu a morte ali do Burt, é pelas 19h45 mais ou menos. Nisso corta pro próximo dia, do meio-dia, que era quando as crianças se reuniam ali, naquele local. E nisso tem uma criança que é meio assim, ela é vidente, né? O Isaac, ele tem apenas 9 anos. E que ele diz lá, poxa, eu tive um sonho e que o Deus que anda por detrás das fileiras se comunicou comigo. E ele disse que não está nada satisfeito, tá? Com o que aconteceu, com os sacrifícios. Então a partir de agora não vai ser 19 anos a idade de corte, vai ser 18. E nisso eles olham para um rapaz que já tá na idade e ele meio que olha assim, tipo, tá, eu aceito, chegou a minha hora. Ele vai andando para dentro do milharal e é isso. Acaba aqui a história. Cara, e o que é engraçado sobre esse conto é que assim, as adaptações, não foi uma adaptação. Se eu não me engano, foram 9. E um conto que é bem curtinho, cara, são 33 páginas só. Fizeram 9 filmes disso aqui. Eu cheguei a assistir o primeiro, tá? Que é o mais famoso até. E assim, o que é comum nas obras do Stephen King, principalmente os contos, tá? Porque a gente sabe que o cara é super famoso e que o que tem o nome de Stephen King lá, cara, provavelmente vai vender. Se você ver um filme qualquer que tá lá, baseado na obra do Stephen King, cara, provavelmente vai vender. Porque o que é bizarro, eu já cheguei até a ver determinado filme que tava lá, comentário do Stephen King no Twitter. É incrível. E os caras botam isso, sabe? Enfim, no filme que eu vi, eles fizeram algumas adaptações que eu achei legal, né? Porque realmente o conto é bem curto. E eles pegam a figura do Isaac, que no conto ele é só uma criança ali de 9 anos, tal, ele não tem esse protagonismo todo. Ela aparece já ali bem no finalzinho da obra, só pra meio que falar, tá, esse Deus aí, aquele que anda por detrás das fileiras, ele meio que se comunicava através de uma pessoa que recebia um sonho e tal, e essa pessoa no momento era Isaac. No filme é bem diferente, ele é uma figura, cara, muito macabro. Ele é muito macabro. Inclusive botaram um autor que ele sofre de uma condição aí que ele parece bem jovem, mas ele já é adulto na época. Então, tipo, ele é, uma criança baixinho, só que ele tem o rosto ali, algumas marcas de adulto, e fica uma coisa extremamente macabra. A voz também dele é de adulto. E, cara, no filme botam ele ali pra mostrar meio que o que aconteceu. Porque a gente sabe que no conto começa ali com a viagem, né, do Burt e a Vicky, e eles chegam na cidade e a coisa meio que já aconteceu. E no filme não, no filme vai contar em paralelo o que de fato aconteceu, só que no filme mostra o Isaac já lá, ele que é meio que, sei lá, o general aí do aquele que anda por detrás das fileiras, e ele com as outras crianças tramando a morte de todos os adultos e tudo mais. E no filme também o que fizeram de diferente foi que botaram 2 crianças, um menino e uma menina, como 2 pessoas ali que não se juntaram a essa seita, e eles meio que vão ajudar o Burt e a Vicky, né? E também uma coisa que muda é o final. No filme, enfim, o polícia tem mais personagens, né? Eles tentaram fazer render mais a história.
Então tem o policial ainda lá, a Vicky é salva, né? Tá aquela coisa muito dos anos 80. Que, enfim, não tinha lá muitos finais. Era quase sempre o final feliz, né? O herói, aquela coisa e tal. Enfim, tem muito isso na adaptação. E na obra também, o que é que eu acho, né? De forma geral. Isso mais sobre o Stephen King. Que eu noto que tem determinadas obras tem muito dele, do autor. Tem a questão da autenticidade que eu gosto. Quando, assim, quem lê King sabe, alguém pega um texto dele, é até meio que fácil falar que é do King. Tem muito do autor ali, na maioria das vezes. Isso tem a questão ruim também, que eu diria que aqui nessa obra ele faz uma crítica, eu acho que fica um pouco caricato. Eu até entendo que nessa época aqui foi quando teve o negócio lá do Charles Manson. Pra quem não sabe, foi aquele líder de seita que, enfim, as pessoas ali, os jovens que estavam nessa seita, mataram e ele dizia, não, tudo é amor, blá blá blá, esse papo aí, enfim. Ele foi preso, ele é um cara bem estranho, super famoso lá fora. E aqui tem uma crítica muito forte ao fanatismo religioso. Só que você vê, até em alguns personagens, e na forma como isso é abordado, que acaba ficando meio que superficial demais, na minha opinião. Você encontra até isso em outras obras dele. Porque aqui, cara, é aquela coisa, é uma cidadezinha no coração do Nebraska. Aí vem falando aquela coisa do Bible Belt, tá? O Vic e o Burt tem essa discussão. Então de cara eu já pensei, poxa, vai ser mais uma daquelas histórias em que o King vai botar, sei lá, um bando de ignorantes e, sei lá, fanáticos religiosos fazendo besteira por aí. E é meio que isso, né? Assim, eu particularmente acho que fica muito superficial. Tem muita coisa para ser abordada. Mas também sei que o King, ele é, o cara é um escritor compulsivo. Se você pega o número de contos, se você soma tudo das suas obras em geral, cara, dá mais de 250. Ele, inclusive, nem se lembra de ter escrito algumas, porque ele estava, sei lá, muito viciado em drogas na época. Então acho que tem muito disso dele. Ele escreve. Às vezes transborda muito o que é dele e o que é do personagem. E às vezes acaba saindo muito superficial. Não é algo que estragou o conto, tá? Eu gostei desse conto bastante até. Foi um dos que eu mais gostei dele, eu diria. Eu daria, sei lá, uma nota, um 7,5, 8 para esse conto. Eu só acho que algumas coisas ele poderia ter tratado de forma diferente. Tem uma obra dele, inclusive, que eu ainda não li, que é o Novembro de 63, que muita gente aí fala que, cara, foi espetacular, que ele fez todo um estudo ali, foi atrás, trouxe um material ali bem coeso, estudado. Eu sinto que em algumas obras falta isso no King, tá? Fica um pouco superficial. Mas de toda forma é uma obra, é um conto que eu recomendo, tá? Inclusive o livro em si, Os Sombras da Noite, eu recomendo bastante. Já li diversos contos aqui, tô quase acabando. Tô achando uma ótima coletânea, tá? Recomendo. E é isso aí, pessoal. Curtam, comentem, tá? Fala aí o que vocês acharam. Valeu!